A paz do Senhor, irmãos. Aqui é a Rosélia que está falando. Eu quero pedir desculpas e não tenho nem palavras para falar sobre a questão de demorar a realizar os vídeos. Eu tinha falado uma vez aqui no vídeo, no áudio, que eu venho passando por um processo que para mim é delicado, muito delicado. É um processo espiritual que Deus está permitindo eu passar. Eu sei que se eu for falar, ninguém vai poder entender no momento, mas eu espero de vocês a compreensão. E é claro que eu desejo realizar muitos áudios, né? Falar da palavra de Deus para vocês, pedindo ajuda a Deus pelo intermédio do Espírito Santo, no nome de Jesus, para que eu possa pregar a palavra, né, do Senhor Deus. Mas no momento eu venho tendo dificuldades, né? É como se está me impossibilitando, porque até para falar eu acabo tossindo bastante. Então, aí vem o cansaço. Então, é tudo uma etapa que só Deus sabe. Então, assim, não tem como explicar com detalhes, né? Até porque se for explicar, possa ser que não entenda e vai ser bastante longo. Então, eu só espero a compreensão de vocês. E eu já convido vocês que possam curtir, né, esse vídeo que eu estou falando aqui. E o tema que eu quero falar com vocês é a respeito sobre a obra da carne e o fruto do Espírito. Isso me chamou bastante atenção. Essa semana eu estava ouvindo um irmão do canal Edificar, ou melhor dizer, da rádio Edificar, que comentava o que estava acontecendo, né, nos dias de hoje e em relação aos crentes de hoje que têm se comportado, a igreja, o povo de Deus em si. Irmãos, eu tenho diferenciado bastante em relação o povo de Deus, porque crente tem muito crente em toda a terra. E a Bíblia fala que o Senhor escolheu um povo. Sim, Ele escolheu um povo. A Bíblia fala que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E nessa diferença, eu posso dizer que os crentes escolhidos são os remanescentes que a Bíblia sempre cita. Esses remanescentes, eles são remanescentes anonimatos. Eles não se expõem, não se exibem, não se, né? Eles de maneira alguma se mostram quem é, né? E o Senhor, Ele sabe quem é que vive para Ele, né? Eu vou citar aqui um exemplo de uma famosa. Ela é americana e ela tem até um programa televisivo. Se eu não me engano, o nome dela se chama Joyce Meyer. Então, essa mulher, para muitos crentes, né? Para muitos crentes, ela é uma pessoa, mulher de Deus. Uma mulher de Deus.
Mas, na verdade, Deus quer trabalhar com cada um de uma forma mais que a pessoa não se exponha, não se exibe, né? A ponto de não roubar a glória do Senhor Deus. Sendo que muitos crentes acabam misturando as coisas, né? Acabam misturando as coisas. E aí eu convido você para abrir a Bíblia no livro do Novo Testamento, Gálatas, capítulo 5, versículo 16, que, como eu falei, né? As obras da carne e o fruto do Espírito. Eu vou começar a falar aqui o versículo 16, que diz assim: Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Ou seja, ele quer dizer que não fazer a vontade do pecado. O versículo 17. Porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não está sobre a lei. Primeira coisa que nós crentes temos que aprender a entender é que na palavra do Senhor fala sobre de não fazer a vontade da carne. Tem uma vastidão, né, de pecados, porque para o Senhor pode ser pecadão, pecado, pecadinho, para ele é pecado. Mas também pecados involuntários, ou seja, pecados que crente está pecando, mas não sabe que é pecado. Então, voltando ao exemplo, ou melhor dizer, voltando da pessoa que eu citei o nome, né? Que ela, posso dizer, misturou, né? As coisas de Deus com as coisas do mundo. Mas aí as pessoas olham para ela, não vou dizer todas não, né? E vê ela como uma mulher de Deus, sim. Mas na verdade, Deus olha para ela e Deus vê, não, ela precisa se retratar e voltar às primeiras obras. Olha, irmãos, parece o que eu tô falando para vocês. Ah, mas aí, como é que pode? Para Deus, ele é um analista espiritual. Ele conhece, vê tudo. Ele vê tudo. O Senhor Deus vê todas as coisas. E aí, o Senhor vê, não, eu não quero você dessa maneira. Eu quero você da maneira como eu estou falando a minha palavra, né? Eu não vou citar muito porque eu sei que possa ser bastante longo, mas eu estou tentando ser sucinto em relação a pessoa que eu citei o nome. E aí ela pode dizer assim, mas eu sei que eu estou fazendo. Peraí, ela está dizendo, ela não está dizendo que Deus está fazendo, né? Então ela está querendo dizer que o eu dela prevalece mais do que o que Deus faz na nossa vida, quer fazer na vida dela.
Não tem que ser assim. A gente tem que entender que nós temos que realmente nos humilhar para entender cada palavra que é escrita na Bíblia. A gente tem que saber o significado dela para entender. E é bom porque a gente vai se aprofundando, é claro. Mas ela quer fazer do modo dela. Mas ela está jurando que Deus está fazendo do modo dele, mas sendo que é o modo dela. E então tá vendo essa divergência, essa guerra que Deus está pelo Espírito Santo fazendo ela entender, não, você tem que andar nesse caminho, você tem que fazer desse modo. Esse modo não está certo, renuncie a esse modo, mas eu estou mostrando a você esse e você tem que andar nesse. Não, mas ela está fazendo do modo dela, pensando que Deus está agindo do modo como ela está agindo, mas não é bem assim. Aí o espírito está lutando contra a carne, está se batendo um com o outro, porque ela não quer renunciar àquilo que não agrada a Deus, né? O Espírito Santo está falando, olha, não faz isso, mas ela está querendo fazer, mas ela está pensando que Deus está no controle, está no plano, né? Mas não está. Então, eu estou falando e espero que possa entender, né? Amém, irmãos? Então, esse é o segundo ponto que eu estou falando para vocês, sobre a questão da obra do Espírito Santo e a obra da carne. Então, o terceiro ponto, ele fala sobre, no versículo 18, mas se sois guiado pelo Espírito, Espírito com E maiúsculo, que ele fala o Espírito Santo de Deus, não estais sobre a lei. Ou seja, você vive no Espírito e anda no Espírito. Vive no Espírito e anda no Espírito. Você não faz mais a obra da carne. Ou seja, não está fazendo o desejo da lei carnal. O que é a lei carnal? Se você for mais na frente, que ele fala assim, ora, as obras da carne, ou seja, melhor dizer, a lei da carne são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro. Isso aqui, Paulo falando aos Gálatas. Então, assim, muitas outras coisas que ele quer dizer, né? O que eu quero dizer em relação sobre esse versículo 19 e 20? Que o crente prostitua, que a crente impuro, que a crente idólatra, que a crente feiticeiro. Não é à toa que nesses últimos dias, infelizmente, está acontecendo fatos aí que está desonrando o nome de Deus sobre algumas questões políticas e que está envolvendo pastores até, né? Infelizmente. Mas a Bíblia fala que isso viria a acontecer, os escândalos, né? Então, o que está falando aqui a respeito sobre essas palavras, se você for pesquisar
cada uma delas com mais profundidade, entendê-las melhor e pedir logo, lógico, a orientação do Espírito Santo para revelar sobre cada uma delas, né? E a Bíblia diz que essas pessoas que praticam as obras da carne, elas não herdarão o reino de Deus. Então, assim, tem muita coisa que parece que não é pecado. Tem aquelas que realmente fica bem evidente que é pecado. Mas tem aquelas que não parece que é pecado, mas que é pecado. Posso entender este fato também, irmãos. Então, a gente está nesse mundo de pecado e tem a tendência de pecar. A gente passa por provações, por lutas. A gente quer desistir. Tem as investidas de Satanás, porque o adversário ele quer de todo jeito que a gente erra, permaneça no erro, afunda no pecado. E ele sabe que o crente no pecado, para ele, é vantagem. E crente com pecado não entra no reino de Deus. Não entra no reino de Deus. E nós devemos lutar, pedir ajuda ao Senhor para vencer, né? Para que possamos ser libertos, sair das garras, das correntes de Satanás, pedir que o Senhor nos liberta, porque nós não conseguimos, só por nós mesmos não conseguimos, mas com a ajuda do Senhor, pedindo socorro, pedindo que venha intervir, venha desfazer a obra de Satanás na nossa vida. E temos que dar graças a Deus que pela misericórdia do Senhor, muitos, posso dizer assim, está de pé, vivo, porque tem muitas pessoas que estão morrendo. Esse acontecimento que tem repercutido, né, em todo mundo, sobre a Rússia e Ucrânia, né? A Rússia que invadiu esse país, a Ucrânia, trazendo muita devastação, matando muita gente, crianças principalmente. E com certeza faz o coração de Deus chorar muito, muito mesmo, porque ali são muitas crianças, muitas pessoas que estão sendo perdidas, pessoas que não têm a salvação em Jesus, né? É de doer o coração. O que o Senhor deseja que, assim, que Ele espera de nós em orarmos por nós e pelas pessoas, e pelo nosso próximo, posso dizer assim, pelo nosso próximo. Ele quer que a gente sente o que Ele sente. Deus quer que a gente tenha esse pensamento. Ele quer que a gente sente o que Deus sente, a dor da outra pessoa. Amém, irmãos? Então, esses crentes, eles não estão se dando conta da situação que está se agravando, porque sinal Deus dá muito, né? Ele dá muito sinal. Mas eles não estão se dando conta das coisas, além dos sinais, das coisas que estão acontecendo ao nosso redor, para parar e pedir ao Senhor que não só nos ajude, mas ajudar o próximo. Pois tudo isso que eu estou falando a vocês, irmão, certo? Eu espero poder falar sobre os frutos do Espírito Santo, porque é muito maravilhoso. Eu tenho tido um estudo sobre os frutos do Espírito Santo, e eu
ouvia cada fruto que era especificado, a forma como tem que se comportar, a atitude, como falar, né? É muito maravilhoso. Como eu disse para vocês, eu espero poder ter a oportunidade de falar dos frutos do Espírito Santo, se Deus permitir, em nome de Jesus. Eu tenho andado conversando, ou melhor dizendo, fazendo algumas tarefas, e eu moro aqui no Recife, Pernambuco. Sendo que esses dias tenho feito compra de passagem para viajar para o Maranhão, no interior do Maranhão, visitar minha mãe no mês de maio, porque mês de maio todo mundo sabe que é o mês das mães, né? E eu quero agradecer a Deus por esse cuidado que Ele está fazendo por mim, né? Mesmo sem merecer, porque sabe o que é você ouvir de alguém que você não merece? E Deus diz assim: você não merece, mas eu vou te abençoar. E o Senhor me abençoou proporcionando esse presente maravilhoso. E por isso, eu contando essa história, quero pedir a oração de vocês, meus irmãos, quem for ouvir este áudio, possa orar pela minha vida, que tudo possa ocorrer bem e poder desfrutar com a minha mãe, né, nesse Dia das Mães, no mês de maio. E quero convidar você também que possa deixar o seu like. E é importante ter o like para que muitas pessoas possam ter a possibilidade de visualizar. Amém? Eu agradeço pela oportunidade. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e esperamos aí o próximo áudio. Amém? Fique com Deus.